Marcelo, antes tu estava falando ali da questão dos valores que tu conseguiu trazer pro estado. Tu tem noção de quantos municípios no total tu conseguiu atender com esses valores? São quase 100 municípios, 80 municípios, somente os municípios aqui dessa região. Proporcionalmente, vários municípios ganharam valores significativos, como foi o caso de Santa Cruz, né? Fechar aí quase 30 milhões de reais, né? Quer dizer, somar o que tu colocou, o que eu coloquei, vai chegar ao Meu redor Deus. de 30 milhões de reais. O importante é destacar que nosso trabalho na captação de recursos, ele também se dá, Diego, porque nós temos uma lógica hoje invertida no nosso país, que faz com que 57% dos nossos impostos fiquem concentrados em Brasília, governo federal, 25% fiquem divididos entre estados, sobre apenas 18% para distribuir entre os mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil. Isso é mais ou menos aquilo que dizia o Bolsonaro na eleição, é menos Brasília, mais Brasil. E de certa forma nós não conseguimos fazer por projeto de lei, porque a pandemia fez com que ele tivesse que, o governo federal, abraçar a causa. Não foi por projeto de lei, mas na prática ele acabou fazendo isso. No momento que nós aprovamos aquela legislação que fazia com que os repasses ficasse o repasse cheio para os municípios e estados e só ele absorvesse a queda de arrecadação. Então, de certa forma, ele fez menos Brasília, mais Brasil, né, no sentido de ter ajudado muitos municípios e estados. Mas a gente sabe que muito município da região muitas vezes não tem um quadro técnico, não tem portas abertas lá em Brasília. E essa cadeira possibilitou com que nós batêssemos em várias portas, em vários ministérios e conseguíssemos, com o governo, captar muitos recursos. Esses dias nós estávamos discutindo ali em casa que os volumes de recursos, talvez no tempo da Kelly, do pai, no mandato, não eram tão grandes em relação ao que nós estamos conseguindo fazer. São quase 40 milhões de reais aí por ano que a gente está conseguindo trazer para cá. E aonde se dá a diferença, tá? Mas é um deputado mais atuante ou outro era menos atuante? Não. O que mudou? Este governo colocou a mão em cima do caixa, não rouba, não deixa roubar, tem uma gestão diferenciada no sentido de diminuir patrocínio político, né? Porque vamos ser sinceros, o dinheiro que ia para os movimentos sociais era praticamente patrocinar alguém para fazer campanha para eles. Isso terminou, diminuiu o tamanho da máquina pública e com isso fez com que sobrasse dinheiro para que a gente pudesse trazer aqui para a ponta para os municípios menores. Municípios como Herveiras, por exemplo, que tem lá 2.000 habitantes, um município que a gente tem a felicidade de ter tido na pessoa do pai quem ajudou a fundar esse município quando eu era presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da Câmara. É um município que já recebeu, nesse curto período de tempo, aí, mais de 2 milhões de reais. Isso possibilitou lá melhorar o parque de máquinas. Eu estou usando ele como um dos exemplos de vários municípios que ganharam recursos significativos aqui para a região. E eu sou muito agradecido ao governo Bolsonaro por isso. Isso abriu portas para que a gente pudesse melhorar muito a qualidade de muita gente aqui na nossa região. O que vem de encontro que tu falasse ali, que tu praticamente falou que fechou-se a torneira para quem não era essencial. O valor que saía do governo para imprensa, para projetos sociais que vinham somente de cunho político. E se tu for ver, todo mundo falava, ele tá fazendo renúncia de valores, diminuindo impostos. Mas no momento que tu deixa de desperdiçar o dinheiro, deixa de botar o dinheiro onde não vai acontecer nada, o dinheiro tá lá, né? Mas, cara, também tem a parte que agora as estatais deram um lucro bilionário. Exatamente. É muito dinheiro. O Correio tava quebrado. Tu pega, por exemplo, a Petrobras, tá? O pessoal fala do preço da gasolina e ainda não tá do preço que nós gostaríamos, tá? Mas claro, nós estamos passando por um período de pandemia, a guerra veio impactar aqui também. Já baixou nos últimos dias, isso é reflexo da nossa votação lá em Brasília, tentando diminuir o número de impostos em torno do combustível. Amanhã tem mais uma redução também. Vai ter mais uma redução, e isso é positivo. Mas, por exemplo, a Petrobras, quando foi entregue para o governo Bolsonaro, tinha lá um roubo de 900 bilhões de reais. Isso é quase 1 trilhão de reais que foi roubado da Petrobras. E aí é óbvio que é difícil tu conseguir manter preço no momento em que tu tem uma estatal deficitária e que o governo passado metia a mão. Aí tem aquele que diz, mas isso não foi provado, mas não é assim. Não, é assim sim. Tanto é verdade que várias pessoas que participaram do processo e que foram delatores já devolveram, inclusive, valores significativos para a estatal, assumindo o crime. Então, essa realidade ela mudou.
dinheiro para o movimento A ou B social, movimento sem terra, por exemplo. Vamos ser sinceros, o dinheiro era para praticamente patrocinar algumas pessoas para ficar linkado ao grupo político deles. Tanto isso é verdade que esse governo, por incrível que pareça, é um dos governos que mais entregou terra para aqueles que realmente querem trabalhar. Agora se desburocratizou o INCRA em todo o país e a quantidade de lotes entregue a famílias que realmente querem produzir naquela terra, querem lá plantar e fomentar cada vez mais a nossa agricultura, isso está sendo viável a partir deste governo. E é o maior da história. É o maior da história. Um governo que não ficou pregando, não ficou prometendo, como nós falamos antes, daquela relação do grupo dos Morais e do outro grupo na prefeitura. Então, a gente fica muito satisfeito de poder fazer parte desse grupo político que tem feito essa diferença aí no nosso país.